Segurados têm prazo de 10 anos para contestar o INSS. O meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Essa matéria foi publicada no jornal Agora, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação. O link da matéria oficial ficará na descrição deste vídeo. Me acompanhe até o final que tem informação importante para vocês. É muito importante que vocês fiquem atentos a essas informações. Nós vamos falar da lei que criou o pente fino no INSS, esta lei que nós já repercutimos aqui por diversas vezes em nosso canal, traz limite para beneficiário contestar o INSS. É sobre isto que vamos falar no vídeo de hoje. Os segurados do INSS têm prazo de 10 anos para contestar decisões do INSS. Ou seja, se houve aqui um corte, um indeferimento, uma negativa do seu benefício, ou houve uma suspensão, o cancelamento do seu benefício pelo INSS, de acordo com a lei, você tem 10 anos para contestar essa decisão do INSS. Essa regra foi criada pela lei número 13.846, norma que se convencionou chamar Lei de Combate às Fraudes Previdenciárias. Nós sabemos que a sua publicação ocorreu em 18 de junho deste ano e com a sua publicação ficou implantado o chamado pente fino do INSS. Esta norma, para quem não sabe, é aquela lei proveniente da medida provisória 871, a MP do pente fino, de janeiro de 2019. A lei determinou revisões nos benefícios previdenciários e deve trazer uma economia de cerca de 10 bilhões de reais aos cofres públicos. Tudo isso nas costas dos trabalhadores brasileiros, dos miseráveis beneficiários do INSS. Vocês perceberão o quão ruim é essa lei. Tanto é verdade que essa nova legislação está sendo contestada na justiça. Encontra-se em trâmite atualmente uma ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6096. Essa ação foi ajuizada pela CNTI, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, que propôs essa ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, o Supremo Tribunal Federal, visando seja declarado a inconstitucionalidade de vários pontos da lei, ou seja, vários artigos, no entendimento dos especialistas, são inconstitucional. Voltamos a falar deste tópico mais adiante. Vejam, até mesmo para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, um órgão que notadamente na sua última gestão tem sido muito dura para com o cidadão brasileiro, a instituição do prazo de 10 anos, chamado de decadência, para a maioria dos atos administrativos do INSS, para a PGR, isto é inconstitucional. Em um parecer de 10 de setembro agora, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, diz que a regra, abre aspas, ofende o direito fundamental à Previdência Social, fecha aspas. Preste atenção aqui. O prazo de 10 anos era utilizado pelo INSS para disciplinar os pedidos de revisão de benefícios. Segundo o artigo 103 da Lei de Benefícios, a Lei número 8.203 de 1991, os segurados têm até 10 anos para pedir revisão do ato de concessão da aposentadoria ou da pensão, caso haja erro. Há ainda o direito de receber os valores retroativos até 5 anos antes do pedido. Esse prazo de 10 anos, via de regra, vem na carta de concessão.
Quando você recebe a sua carta de concessão do benefício de aposentadoria ou pensão do INSS, está lá especificando que você tem 10 anos para contestar o ato de concessão, para externar a sua discordância, a sua insatisfação com o cálculo do INSS, enfim, com tudo aquilo que você julga ser um erro do Instituto na concessão do seu benefício. Vejam o que dizem os especialistas. Previdenciarista, ouvido pelo jornal, Dr. Rômulo Saraiva, a medida é prejudicial, especialmente aos mais pobres, pois faz com que percam a chance de reclamar por seus direitos. Abre aspas para o especialista em direito previdenciário. A população do INSS é, em boa parte, composta de pessoas analfabetas, com pouca escolaridade e com baixa informação por parte do serviço público, fecha aspas. Foi o que disse aqui o advogado previdenciarista Rômulo Saraiva. E não está de todo errado o especialista. As pessoas que necessitam dos serviços da assistência do INSS são pessoas pobres, são trabalhadores que não detêm elevado conhecimento, notadamente quando as regras são feitas justamente para que essa parcela da população não consiga entender. As leis no Brasil, que são todas elas direcionadas para prejudicar o cidadão mais pobre, são redigidas de tal forma que o cidadão comum não consegue fazer a interpretação. Isto é feito de maneira proposital. A pessoa que redige essas leis tem como estratégia dificultar o entendimento do cidadão comum. Ora, se nós temos normas disciplinando que todo mundo estará obrigado a cumprir a lei, por que a lei não é feita de tal forma que todo mundo possa compreendê-la? Isto tem um propósito: dificultar o entendimento do cidadão menos favorecido intelectualmente e, com isso, prejudicá-lo. Daí a importância de você estar num canal como este, criado exatamente para destrinchar o direito e falar para vocês exatamente aquela parte do direito que lhes interessa. Prossigamos. Outro especialista, Roberto de Carvalho Santos, do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, afirma que o próprio STF, Supremo Tribunal Federal, já decidiu sobre o tema. Segundo ele, o Supremo diz que não há prazo para o segurado reclamar de um direito negado pelo INSS. Para aqui, vamos repetir o que disse o especialista. O Supremo diz que não há prazo, não existe prazo, não há que existir prazo para o segurado fazer valer, reclamar, obrigar o INSS a conceder o seu direito, independentemente de qual prazo for. O segurado tem essa proteção agasalhada pelo ordenamento jurídico brasileiro. O segurado está escudado, está protegido pelo direito brasileiro, segundo o próprio STF, além de garantir o direito de receber, presta atenção aqui, os atrasados pelos últimos 5 anos. Por isso que nós concordamos com a total inconstitucionalidade de diversos dispositivos da lei ora em comento, da lei que nós estamos comentando agora. E este entendimento eu já externei em diversos outros vídeos, inclusive no meu canal principal, Walter dos Santos, em que nós só falamos da letra da lei. Em nota, a AGU, a Advocacia Geral da União, afirma que o objetivo principal, presta atenção no objetivo aqui, afirma que o objetivo principal da alteração é evitar, eles são muito, mas muito cara de pau, é exatamente evitar justamente o pagamento dos valores retroativos, caso o beneficiário do INSS reivindique, solicite um direito após o prazo decadencial. Vamos ver o que disse o órgão, abre aspas, sendo dessa forma premiado por sua inércia, fecha aspas. Segundo a AGU, a Advocacia Geral da União, se o cidadão reclamar o seu direito após o prazo decadencial, ele estaria, em suas palavras, sendo
premiado. Agora eu pergunto para o senhor e para a senhora que me acompanha, que prêmio que o trabalhador brasileiro, que prêmio que o segurado do INSS recebe do poder público, coitado. É uma coisa tão absurda que era para darmos risada, não fosse a gravidade da situação e a falta de consideração, a falta de empatia que as pessoas que ocupam cargo nesses órgãos têm para com o seu semelhante. O cidadão, a pessoa, são gente iguais a vocês, só não tiveram os privilégios que vocês têm, mas o segurado, o miserável, o trabalhador, o cidadão brasileiro pobre são pessoas iguais a vocês, gente humano igual a vocês. Tenham mais empatia com essas pessoas, com os seus semelhantes. Vamos dar continuidade. Para Luiz Guilherme Arcaro Conce, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a medida é desproporcional. Foi o que disse aqui o mestre, pois afeta principalmente o direito de subsistência, o direito de manutenção, o direito à vida dessas pessoas. Abre aspas para valermos aqui do que disse o mestre. Parece algo claro, mais uma decisão onde o ideal da austeridade pesa novamente sobre os mais pobres. Mostra o quanto aqueles que mais precisam do Estado são os primeiros a sofrerem restrições ou violações aos seus direitos. Fecha aspas. O senhor que me acompanha, a senhora que me assiste, tem dúvida, discorda de uma vírgula do que disse aqui o professor? Evidentemente que não. Sempre é assim. Quando os políticos ascendem ao poder e no entendimento deles precisam fazer algum arroxo, sempre recai nas costas daquelas pessoas que mais precisam de ajuda, mais precisam ser assistidas pelo Estado. Essas pessoas são as que mais sofrem restrições e, como disse o professor, têm aqui os seus direitos violados por esses ocupantes de cargos públicos. Não vou dizer aqui que é o Estado, porque são essas pessoas que comandam o Estado. E elas fazem de propósito. Por que que não cortam na própria carne? Por que que não tiram privilégio dos privilegiados? Não, ao invés de tirar privilégio, faz o quê? Obriga o pobre a sofrer mais violações dos seus direitos. Agora veja o posicionamento da autarquia. Veja o posicionamento aqui do INSS. Afirma que confia no Supremo Tribunal Federal e disse que, no seu sentir, o Supremo Tribunal Federal não reconhecerá a inconstitucionalidade nas alterações trazidas pela nova lei. Abre aspas para o representante do INSS. A linha de atendimento por nós defendida está amparada no entendimento de que mudanças promovidas pela medida provisória MP não ataca o direito em si, mas apenas o prazo para questionar ato administrativo de indeferimento que não pode ser eterno, fecha aspas. Na verdade, não é só o ato administrativo de indeferimento. Se a pessoa que deu essa declaração observar o dispositivo da lei, verá que não é somente isso. Mas já é praxe, já é costumeiro por parte não só do INSS, mas por parte de todos os órgãos públicos, sempre amenizar a situação quando recai contra eles qualquer tipo de responsabilidade. Eles são mestres, são experts em esquivar-se, em desviar das responsabilidades, e com isso nós vamos empurrando aí com a barriga sem que tenhamos nenhuma solução e sobrando sempre para o lado mais fraco. A corda sempre estoura
estoura do lado dos trabalhadores, dos segurados do INSS. O Instituto afirmou ainda que, abre aspas novamente, reconhece ser possível requerer novamente o benefício, porém não se aproveitar dos efeitos jurídicos de ato específico não questionado no prazo de 10 anos, fecha aspas, foi mais uma declaração do INSS ao ser questionado sobre esse tema. Nós vamos fazer uma combinação aqui nesse ponto. A matéria é muito longa, mas o assunto é muito importante, então eu não posso deixar de repercutir com vocês. Nós vamos encerrar este vídeo e na sequência, logo abaixo inclusive deste vídeo, tem o link para você assistir a parte 2. Então, nós vamos deixar este vídeo, se vocês observarem no título está lá parte 1, busque na sequência a parte 2 com o restante dessas informações. Eu encerro aqui, já se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, ativa o sininho a fim de você ser notificado com o próximo vídeo, a parte 2, bem como compartilhe essas informações em todas as suas redes sociais, pelo WhatsApp, copie o link, divulga para amigo, parente, mãe, irmão, tio, cachorro, papagaio, para todo mundo. Deixa o seu joinha, fica atento à parte 2, um forte abraço.